Boa noite a todos. Eu quero agradecer e saudar Deus, Uno e Trino, Alfa e Ômega, Criador de tudo e de todos. Quero saudar a mesa, na pessoa da presidente Suzy, desejar uma boa sorte nos novos trabalhos, saudar o deputado presente e seu assessor, os colegas vereadores e todos os visitantes. Uma frase diz: a cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade. Palavras de Tancredo Neves. Mesmo estando em recesso dos trabalhos legislativos em relação às reuniões, essa casa não parou. Os vereadores não pararam de trabalhar. Até porque, mesmo estando em recesso dos trabalhos, os vereadores, nós temos os princípios nas ações legislativas. Orientar o cidadão a buscar suas necessidades nos órgãos apropriados. Debater as principais demandas da população, tais como educação, saúde, segurança, habitação, transporte e estrada, entre outros. Dar transparência em todas as ações do Poder Legislativo de forma plena para informar e formar a consciência política dos munícipes ou da população. Da transparência, eu quero aqui, com esses princípios do legislador, renovar o meu compromisso e meu voto enquanto legisladora e meu compromisso da comunidade. Eu quero aqui não corrigir o meu colega vereador, mas eu não fui omissa a essa casa. Falar em transparência, e lembrando aqui, Eugênio falou de prestação de conta de serviços que não foi concluído. Quantas vezes eu falei nessa casa do cemitério? Um cemitério daquele que fez 4 muros, esse cemitério, e levaram o dinheiro da primeira fase, sem muitas coisas estar concluída. Inclusive, começaram ali a sepultar pessoas que não tinham nem água. Hoje não tem luz, até uma placa que foi na prestação de conta, a primeira placa, nunca foi ali anexada. Levaram o dinheiro daquela obra ali e não realizaram. Diz, nós somos agente político. A Lei 13.460, de 26/6/2017, diz no artigo 4, os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observando os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Se as secretarias estão aí de férias e sem serviço, está fora da lei, porque os serviços públicos não podem ser interrompidos, até porque as demandas estão aí sofrendo. Continuidade é uma ação permanente, é o debater das demandas. E as demandas aqui, que se diz a debater, está lá no artigo 6 da nossa Constituição, que são os direitos sociais. Debater as demandas é garantir os direitos sociais. E falar em atualizar as nossas demandas, hoje, nessa casa, foram feitas algumas indicações. Eugênio até me elogiou essa semana, que é o seguinte: o vereador, ele faz a indicação da necessidade da comunidade. Ele faz a indicação do serviço que a comunidade precisa. Mas quem realiza é o gestor. Quem realiza é o gestor. Pegando também as palavras de Eugênio, os secretários são agentes públicos. Os secretários são o executivo. Eles são coniventes também. Se eles, nas secretarias, têm essa responsabilidade
dos serviços e não pratica, eles são tão errados quanto o gestor, que não faz a prática da cidadania e dos direitos do cidadão. Uma das primeiras indicações minha aqui, em fevereiro de 2001, quando eu iniciei a minha legislatura, foi sobre a questão da gratuidade da segunda via do RG. Porque eu passei pelo Ponto Cidadão trabalhando, e no segundo mandato de Rui Costa, e não foi um erro da gestão estadual. Mudou a forma do direito do cidadão de ter a gratuidade da segunda via. Eu, no Ponto Cidadão, vi lá que era duas RG gratuitas por mês, e aquelas duas RG eram encaminhadas pelo CRAS. Em um momento que mudou a maneira de ser liberado o RG, já tinha um processo lá em Salvador para liberar uma demanda de uma pessoa, e esse processo foi devolvido. Sendo também o Ponto Cidadão um espaço do Estado. O Ponto Cidadão não é do município. Chegava também demandas com pedidos através do CRAS, de Ira Maia, de Marcionílio Souza, e esses direitos não foi concedido. Estando também em Salvador este ano, eu busquei orientação e informação, e tem uma lei que já garante. Você, cidadão que está me ouvindo, a gratuidade tem algumas regras, você de baixa renda, que pela lei federal e estadual, tem a lei estadual 11.631, e já tem uma ordem de serviço, número 4, de 2022, que já dá direito à gratuidade da segunda via. Você só tem que procurar o CRAS, CREAS, CAPES e se orientar o perfil e o direito de cada pessoa. Outra questão de atualizar as demandas, tem poucos meses, né, que a gente estava desejando um ao outro, ao cidadão maracaense, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com luzes, né, e depois a gente vê, como os colegas anteriores falaram, a realidade do povo, da população, o sofrimento dura e crua. Principalmente a questão durante essa chuva que teve na nossa região. Olha, só para vocês perceberem, em 2021, eu fiz uma indicação sobre a questão do serviço do assistente social e do psicólogo, que fosse um serviço permanente no povoado de Porto Alegre. Está aqui uma indicação minha de agosto de 2021. Porque, independente da pandemia, independente da chuva, aquela comunidade está sendo negligenciada dos seus direitos. Eu conheço mães que trazem seus filhos para psicopedagogo aqui em Maracás. E outra coisa, garantindo ainda o seu transporte. Vem em ônibus, fica pedindo carona um, carona outro, trabalha, como eles dizem, desolhando o camarão, não sei quantas latas, para fazer a passagem de um ônibus para trazer um filho em um psicopedagogo. É uma vergonha. Uma vergonha. Além de chuva, além de enchente, esse povo já está sofrendo antes, durante e depois, em relação à pandemia, em relação a essa gestão. Pensando aqui também nas demandas, olha uma demanda do colega vereador Josemar de Castro Santos, em 7 de outubro de 2021. Através do departamento e órgãos competentes, a disponibilização de materiais necessários para o início de construção, tais como pedra, areia para alvenaria. Por que tu não pediu cimento também, João? Uma indicação aqui de 2021. Não precisa de enchente, derrubando as casas para esse serviço. E tem um programa a nível municipal. Juarez falando das redes sociais. Gente,
tanta propaganda enganosa nessas redes sociais. A colega concede uma parte? Sim. E é assim, ó, e é o dinheiro público, porque essa rede social aí que ele coloca é pago um valor altíssimo para um rapaz de Jaguaquara, que é sempre como o Juarez fala. Quando eu fui presidente da Câmara aqui, eu fiz questão de botar todo mundo daqui. Para quê? Para que o dinheiro gerasse no município da gente. Mas no município de Maracás, tudo é de fora. A 4M é de Jiquié, não sei o que, daqui, outra de lá, outra de lá. A firma daqui é de uma cidade chamada Itapicuru. As indicações, eu falei com o Gal, o povo na roça me para e pergunta assim, Gênio, vê lá, vê se você faz uma obra da gente aqui. A pessoa não entende que eu não sou gestor, eu sou fiscalizador. Agora, eu posso indicar, eu não posso fazer um projeto que onere o município em R$1. R$1. Se eu fizer um projeto de R$1, ele disse, é inconstitucional. Eu posso indicar. Aí eu fazia as indicações no governo Paulo rasgava, o colega que estava com ele lá falava, Paulo rasgava e jogava no lixo. E o governo só, se ele não rasga, ele engaveta e faz isso. Ó. Nunca olhou, então eu não faço indicação mais. Um vereador é um olheiro, está na roça ali, ele vê, ó, a passagem molhada do caminhão de melancia. Aquele caminhão com 30 toneladas vai passar em cima daquela pedra ali, porque o riacho vai correr. É uma passagem molhada, uma coisa simples, 4 metros, 5 metros. Foi preciso eu pegar do meu salário 70 sacos de cimento, o vereador Ronaldo pegou também, juntamos umas 40 pessoas e foi todo mundo um dia lá. Foi legal, foi, que nós brincamos, fizemos amizade a mais ainda, mas uma vergonha para o município que tinha 26 milhões de reais e não fez. As outras que existiam no passado, não existe. Um riachinho, a chuva, como um professor que teve aqui, que falou na frente do prefeito, ele disse assim, ó, a geografia e a geologia e a chuva do município é a mesma, não vai mudar, vai passar séculos, é a mesma. Então, se eu entrei para consertar o município, a zona rural precisa só de passagem molhada. Tem lugar que é pior? Faz uma pontinha, mais ou menos, vê para quantas toneladas é. O aluno hoje voltou às aulas e os alunos foram para a estrada ruim. Os alunos têm lugar aí que não está indo, por quê? Porque não tem como os carros passar. É chover no molhado, gente, é uma coisa tão comum, tão coisas que a gente nem se falava mais. Foi uma época, deputado, eu falei com ele, tem um povoado, chama Lagoinha. Está comendo meu tempo, viu? Não, é 2 minutos. A Lagoinha, ela é a 1 quilômetro do rio, só que ela é muito íngreme, é uma serra em cima dela. Aí eu falei para colocar água lá, colocou. Falei, mas bota a água no alto para que a água retorne para as casas. Ele disse que ia botar a água só num chafariz, porque na época dele, carregava-se água no jegue e na lata. Uma pessoa dessa, é insensível, um homem desse. Agora, um dia ele disse assim, ó, eu só chorei no dia que minha mãe morreu. Eu falei, isso é coisa de vangloriar, isso é triste, uma pessoa nunca se emocionar com nada na vida. Então, as coisas erradas estão acontecendo, uma atrás da outra, e não conserta. E todo mundo acha que é normal. A indicação que eu fiz hoje mesmo sobre a questão do chafariz, eu fiz com base em lei. Vamos supor, tem 2 pontos que a comunidade toda pega água. Lá junto da delegacia e dentro do estádio. Sem estrutura nenhuma, sem segurança nenhuma. E aqui, antes de fazer essa indicação, eu pedi um relatório da vigilância sanitária. A vigilância está aqui, que depois, quem quiser ver, falando que essa água fez um relatório, colhe a água para análise, está aqui aprovando a água para beber, agora aprova a água para beber, que aqui na coleta diz que colheu de chafariz. Aí passa ali, colheu a água de chafariz. A comunidade toda, a zona rural, carro-pipa, pega a água ali. Como é que pega a água dali, naquela fila, sem estrutura, sem nada? Então, já que foi aprovado aqui, que faça uma estrutura de chafariz com dignidade para as pessoas pegar água. Colega, me concede uma parte? Sim. A gestão ela está reclamando por conta da queda na arrecadação do ICMS. Ele é o principal, o que tem o maior erro é ele. Por quê? Porque ele compra tudo fora. Se é cesta básica, é ali em Trocamento de Jaguaquara, que a gente sabe que é um laranja que existe, já tem a trilha toda. Aí, se é material de construção, é a empresa que ganha de Lajedo do Tabocal, que vizinha, que tem tanto material de construção grande que engole o de lá 3 ou 4 vezes, mas não compra em Maracás, nada. Aqui se compra
Aqui só compra aqui combustível, porque não tem como abastecer fora. Mas ele reclama da arrecadação, ele é o principal motivador para se comprar fora. Infelizmente é assim. Muito obrigado pela parte. Concluindo aqui, as propagandas das redes sociais, a gente tem que ter sentido o seguinte: a Lei 12.527 diz direito do usuário ao acesso à informação, os serviços, os programas, os bens, os benefícios públicos. Aquelas propagandas ali das redes sociais não é informação. E o cidadão está precisando de informação em relação aos direitos dele e ao serviço público. Falar em transparência, eu quero falar uma coisa aqui com vocês. Falar em transparência, tem um dinheiro, fundo a fundo, que é direto às secretarias. A Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, a Secretaria Social, tem um dinheiro que vai direto para a secretaria administrar. Inclusive, cada secretaria, eles têm o CNPJ próprio, porque vai dinheiro para eles administrar. Administrar dinheiro não é ter dinheiro em caixa. A gente já viu aqui. Passou o momento de ter dinheiro em caixa e não souberam gastar, não souberam administrar. E ficaram aí, o povo, num descaso. Olha para vocês verem uma verba vinculada no Fundo Municipal de Assistência Social. Tem uma verba lá para a Covid, para ação durante a pandemia da Covid, e para a EPI durante a pandemia. Vocês acreditam que esse valor de 56 mil, 50 e poucos mil, nunca foi mexido? Está lá. Se está um dinheiro lá, é porque não sabe administrar. É o que Eugênio vem falando. O eleitor, às vezes, ele tem culpa. Nós temos que votar como cidadão, pensando na coletividade, não pensando nas vantagens pessoais de família e bem-estar. Um dinheiro que veio para EPI, para ação, na pandemia, esse dinheiro está lá até hoje, nas contas, vinculada à Secretaria Social, que nem usar sabe. Eu quero lembrar aqui duas passagens bíblicas. Uma, Lucas 2:52, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, que é tamanho, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus também, diante dos homens, é diante a comunidade, diante a sociedade. Se cresce em sabedoria quando tem informação, quando tem educação de qualidade, quando tem direitos garantidos. Se cresce em estatura e tamanho quando tem o que comer, quando o seu direito também é garantido. Se cresce em graça quando também a gente alimenta da nossa espiritualidade, que nem só vive o homem, não só de pão, mas de toda a palavra. A semente semeada, que seja também a semente da justiça, a semente da transparência nessa casa e da verdade. Em Lucas 8:5-15 diz: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Tem muitas sementes que não estão produzindo, porque também os vereadores ou muitas pessoas, representantes do povo, estão pisando na semente da justiça, dos direitos humanos, desviando a alimentação, desviando os direitos das pessoas. Essa semente, para ser lançada e semeada, um pastor falou que a semente nós escolhemos a lançar. Mas a semente dessa casa é a semente da justiça, da transparência, da verdade e da fiscalização do dinheiro público.
Eu tão fiscalizei, tão papel de fiscal eu fiz, que eu recebi no primeiro ano de mandato aqui nesta casa eu até esqueci, uma nota de repúdio. Um minuto, nobre colega, para concluir. E a nota de repúdio foi por conta da minha fiscalização. Eu desejo a toda essa casa que esse novo trabalho não seja só um novo ano, não seja só uma nova presidência ou nova administração, mas que seja mesmo de prosperidade. Prosperidade no desenvolvimento e no bem-estar da nossa população. Boa noite a todos e um final de semana.